gostaria de cumprimentar a nova igreja na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor já fez uma oração para nós, mas eu gostaria de fazer mais uma, né? Então, feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor Deus. Pai Santo, Todo-Poderoso, pedimos em Sua presença em nome de Jesus Cristo, Pai. E venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ser receptivos à Sua palavra, à Sua mensagem. E que essa palavra possa dar uma flecha aos nossos corações. E que ela fique ali ativizando a alma do Espírito, das juntas e das verduras. E que ela seja apta para receber os pensamentos e as intenções do nosso coração. Fique conosco, Senhor Jesus. Em nome do Pai Celestial. Amém. Amém. Eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. É um texto conhecido, Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia! Podem sentar? Aleluia! Eu estou estudando esse evangelho, né, esse evangelho todo, e esse evangelho, o evangelho de Mateus, é um evangelho muito interessante, fantástico, né? Porque ele é um evangelho que nos apresenta duas grandes viradas de chave, né? A primeira virada de chave de Mateus é no capítulo 13, onde Jesus pregava abertamente. Mas a partir do capítulo 13, o Senhor Jesus passa a pregar por meio de parábolas, por meio de enigmas, né? E a segunda grande virada de chave de Mateus é esse texto aqui, né? É Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 19. E por que esse texto é uma grande virada de chave no ministério de Jesus? Porque aqui Jesus sai de Israel, sai do território que comumente ele pregava, ele ensinava, ele operava grandes maravilhas. Agora ele vai para um local pouco conhecido. Ele vai para um local chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, esse é o local. Cesareia de Filipe era um local que ficava a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Foi um local mais ao norte do ministério de Jesus, né? Poucas vezes o Senhor Jesus saiu do território de Israel. Uma vez ele foi para Gadara, outra vez ele foi para Tiro e Sidom, e agora ele está em Cesareia de Filipe, uma cidade predominantemente gentílica, né? E Cesareia de Filipe, esse nome, ele é um nome muito sugestivo, porque Filipe, um dos filhos de Herodes, ele muda a capital do seu governo para esse local. Esse local chamava-se Pânias, né?
ele faz uma homenagem dupla. Ele homenageia César, né, porque Cesareia é uma homenagem a César, ao imperador César Augusto, que havia dado aquele território para o pai dele, Herodes o Grande. E aí ele anexa o seu nome também àquele território, então fica Cesareia de Filipe. Nós não podemos confundir essa Cesareia com a Cesareia marítima. Havia uma outra Cesareia que ficava na costa do mar Mediterrâneo. Aquela Cesareia era a sede do governo do irmão dele, Herodes Antipas, né? Então, aqui Jesus agora está em Cesareia de Filipe, o qual ele é um episódio, como eu já adiantei, é um episódio de mudança, de virada de chave no ministério de Jesus. Por quê? Porque esse episódio, esse evento, é um evento o qual é acerca da identidade messiânica. Quem é Jesus? Né? E a partir disso, eles chegando lá, Jesus faz uma pergunta muito instigante para os discípulos. Ele pergunta assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Olha a pergunta que Jesus faz. Mas essa pergunta tem uma coisa muito curiosa nela. Por que Jesus diz filho do homem? Por que ele fala logo quem eu sou? Né? Por que ele usa essa expressão filho do homem? Nós vamos vendo ao ler as Escrituras que tem 3 títulos que Jesus usa que geralmente chamam a nossa atenção. Quando ele se refere a si mesmo como filho de Davi, filho do homem e filho de Deus, né? Quando Jesus fala acerca de ser o filho de Deus, ele quer enfatizar a sua relação com o seu pai. Quando a Escritura fala acerca de filho de Davi, a Escritura quer enfatizar a relação de Jesus com o povo de Israel. Mas quando Jesus fala que ele é o filho do homem, ele quer enfatizar, ele quer destacar a sua relação com a humanidade. Qual é a relação de Jesus com a humanidade? E quando Jesus diz acerca do filho do homem, essa expressão é uma expressão, é a autodesignação favorita de Jesus. Por cerca de 80 vezes nos evangelhos, nós vamos ver o Senhor Jesus referindo a si mesmo como filho do homem. Essa expressão filho do homem, ela também quer dizer que Jesus é o homem em sentido absoluto. Ele é o homem verdadeiro. Ele é o homem o qual nós devemos nos tornar a imagem dele. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele é aquele homem que nós olhamos e dizemos: precisamos imitá-lo, precisamos ser como ele, né? Então Jesus, a partir disso, pergunta: quem dizem os homens ser filho do homem? Essa pergunta é uma pergunta fantástica, porque este relato, ele é um relato que está nos sinóticos, né? Os sinóticos é o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros evangelhos da Bíblia. E no texto paralelo de Marcos, né? Marcos vai dizer que Jesus faz essa pergunta no caminho para eles. Jesus faz essa pergunta no caminho. Fazendo uma aplicação disso para nós, eu aprendo que no caminho, na jornada da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai ter que responder essa pergunta: quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus? Né? O verso seguinte: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Percebam então que havia várias teorias acerca da pessoa de Jesus. Havia várias teorias acerca da identidade de Jesus. A primeira teoria dizia que Jesus era João Batista, né? Quem era adepto dessa teoria? Os leitores atentos vão perceber que logo em Mateus
Herodes Antipas, porque haviam vários Herodes, né? Mas quando eu me refiro a Herodes Antipas, eu estou me referindo àquele Herodes que mandou matar João Batista, não Herodes Filipe, cujo cunhou a Cesareia com o seu nome, né? Mas um irmão dele. Herodes Antipas, ele era adepto dessa teoria. Ele acreditava que Jesus era João Batista, né? Ele acreditava que João Batista tinha voltado na pessoa de Jesus. Mas entre essas teorias sobre a pessoa de Jesus, essa teoria é a mais fraca de todas. Por quê que essa teoria é a mais fraca? Porque em um determinado momento da história, Jesus conviveu no mesmo território com João Batista, né? Então, como que João Batista poderia ser Jesus? Então, essa teoria, ela é a mais fraca das teorias apresentadas aqui, né? Porque num determinado período, o ministério de Jesus agiu simultaneamente ao ministério de João Batista. Segunda teoria, outros Elias. Havia uma expectativa que Elias voltaria, né? Quem leu o Antigo Testamento, especialmente no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, já há essa promessa aqui sobre a volta de Elias. Então muitos associavam a pessoa de Jesus com Elias, com a volta de Elias, e até alguns milagres de Jesus têm certos ecos com o ministério de Elias, especialmente algumas ressurreições, né? Porque Elias foi um profeta que ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Só que Tiago 5,17, o escritor Tiago vai dizer que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, né? Então, se Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele não pode ser Jesus, porque Jesus é alguém que transcende isso. Aleluia! Então, segunda teoria descartada. Terceira teoria, outros diziam Jeremias. E é muito interessante essa associação que alguns faziam de Jesus com Jeremias, porque Jeremias ele era um profeta que confrontava o povo do seu tempo. Ele era um profeta que denunciava os pecados dos líderes religiosos, do povo em geral. E Jesus também fazia isso. Jeremias também, no capítulo 31, ele profetizou a nova aliança. Mas Jeremias profetizou que alguém viria fazer isso, o Senhor. E quando Jeremias profetizou que ele anunciou que um viria, que o Senhor faria isso, é o próprio Jesus que veio estabelecer. Então ele não poderia ser Jeremias, né? E a última, ou um dos profetas, que é uma teoria mais genérica, né? Algum profeta teria ressuscitado e agora esse profeta estava na pessoa de Jesus. Enfim, aqui nós temos 4 teorias e todas elas não ultrapassam o nível profético. Todas as 4 teorias pressupõem que Jesus é apenas um profeta, mas uma coisa aqui é certa: Jesus não é o Messias para eles, porque nenhuma teoria falou que Jesus era o Messias, nenhuma proposta afirmou que Jesus era o Messias. Mas aí vem Jesus no versículo 15, e Jesus vai dizer o seguinte: disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta, é a pergunta mais importante da nossa vida, né? Mas antes de fazermos a aplicação dessa pergunta para nós, Jesus pergunta para os discípulos, né? Depois que os discípulos disseram a respeito que o povo associava
auxiliou a ele com um grande vulto no passado, agora Jesus quer saber acerca dos discípulos. O que os discípulos de Jesus pensam dele? Que os discípulos, qual é a avaliação dos discípulos agora? Porque, reflita comigo, os discípulos falaram a opinião do povo, né? Muitas vezes você ouve os outros falar de Jesus. Vocês ouvem os pregadores falar de Jesus, um amigo, um parente. Mas e para você? Quem é Jesus para você? Agora Jesus quer saber da boca dos seus apóstolos, da boca dos seus discípulos. Quem sou eu? Quem sou eu? E quando Jesus, ele diz assim, e vós? O vós aqui está contrastando com os homens, né? Os homens é o povão, mas agora ele quer saber acerca dos seus discípulos. E quando Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso é muito forte, porque a pergunta de Jesus, ela requer uma resposta mais profunda acerca dos discípulos. Por quê? Porque aqueles discípulos já estavam caminhando com ele um bom tempo. Aqueles discípulos estavam vendo os sinais que ele fazia, ouvindo as suas pregações, os seus ensinos, eles estavam sendo testemunhas oculares, auriculares, acerca de tudo que Jesus fazia. E agora Jesus está perguntando para eles, e vós? Quem dizeis que eu sou? Então, quando Jesus pergunta isso para eles, essa noite também ele está perguntando para nós, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Essa pergunta é a pergunta mais importante. Por quê? Porque essa pergunta é a pergunta mais importante da nossa história. Porque a resposta dela, dependendo da resposta que você der, ela transforma a sua vida. Porque se você saber quem é Jesus de fato, você vai viver por essa resposta. Se você não sabe quem é Jesus, você está perdido. E você pode estar na igreja, você pode estar no meio do povo de Deus, mas se você não sabe quem é Jesus, você está perdido. E eu não digo nem numa questão última de perdição interna, de perdição eterna, mas no sentido que você está andando, como se estivesse correndo um labirinto, andando, mas não sai do lugar, né? Então, Jesus pergunta, em vós, quem dizeis que eu sou? A resposta dessa pergunta, ela norteia a nossa vida. Quando eu descobri quem Jesus era, a minha vida mudou completamente. E eu tenho certeza que com vocês também será a mesma coisa. Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele perguntou para os 12, mas Pedro, em nome dos 12, ele responde agora, e ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta que Pedro deu. Mas o que significa isso? Tu és o Cristo? Mas o pessoal sempre fala de Jesus Cristo. Jesus é o nome, mas e Cristo? O termo Cristo significa ungido.
sacerdote. Esses 3 ofícios precisavam ser ungidos. Só que Jesus é a pessoa que ele comporta os 3 ofícios em uma pessoa só. Nunca ninguém comportou os 3 ofícios de rei, de profeta e de sacerdote, que no caso dele, sumo sacerdote, né? Nunca ninguém comportou os 3 ofícios em uma única pessoa. É por isso que ele não é um simples ungido, ele é o ungido. É o ungido. Mas quem que ungiu ele? Será que ele foi ungido por homens? Será que ele foi ungido por pessoas? Será que ele foi ungido por indivíduos? Por que Jesus foi ungido? A Escritura diz que Jesus foi ungido pelo Espírito de Deus. Quando Jesus foi batizado, quando João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz no céu disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus foi ungido. O Evangelho de João 3,34, João vai dizer que Jesus é aquele que tem o Espírito sem medida. Isaías 11 vai dizer que 7 Espíritos repousam sobre ele. O livro do Apocalipse vai dizer que é um cordeiro de 7 chifres, de 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele é o sem medida. Ele é aquele que tem a plenitude da unção, a plenitude do Espírito de Deus. Maravilha! Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Mas ele não é apenas só o Cristo, né? Porque Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra que eu falei sobre o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi? Agora é o Filho de Deus. Perceba que quando nós vamos ler a Bíblia de uma forma mais atenta, aproximando mais a lente, nós vamos ver que Deus tem vários filhos, né? Aqui estão os filhos de Deus, os anjos são filhos de Deus, os seres celestiais são filhos de Deus, mas percebam que o artigo definido está de novo aqui: o Filho de Deus. E quando você coloca o artigo definido, muda tudo. Porque se eu falar assim: gente, dá uma Bíblia aí para mim, pode ser qualquer um. Mas se eu falar assim: eu quero a Bíblia, essa aqui, eu estou especificando. Quando você coloca o artigo, muda tudo. Deus tem muitos filhos, mas esse aqui não é mais um dentre tantos. Esse aqui é o Filho. É por isso que o apóstolo João diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai. E o título unigênito vem do verbo monogênese, que significa ele é o único filho da mesma espécie, do mesmo tipo, da mesma natureza. Deus tem muitos filhos, mas como Jesus não. Ele é o Filho singular. Ele é o Filho pelo qual Deus escolheu para se auto-revelar à humanidade. É por isso que João 3,35, o apóstolo João diz o seguinte: que todas as coisas foram entregues na mão desse Filho. O Pai entregou tudo na mão dele. Tudo na mão dele. É por isso que Mateus 28,18 ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele entregou tudo na mão do Filho. É esse Filho aqui. E o Filho de Deus também implica divindade, porque se ele é um filho da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma substância que o Pai, se o Pai é divino, ele também é divino, né? O Pai é Deus, ele também é Deus. Ele é o Filho
de Deus. Mas de quem que Jesus é filho, né? Aqui diz que Jesus é filho de Deus, mas aqui diz que esse Deus é o Deus vivo, né? Ah, mas não parece ser uma coisa óbvia? Deus está vivo, né? Só que não é tão óbvio assim, porque o Deus vivo está em contraste com os deuses mortos, com os deuses inertes, com os deuses que têm boca, mas não falam, têm pernas, mas não andam, têm olhos, mas não vê. Mas esse Deus aqui não, esse Deus é vivo, Ele sempre está presente, Ele é vivo. E esse Deus vivo, é por isso que Jesus disse lá em João 5,26 que Ele e o Pai, Ele e esse Deus aqui, são os únicos que têm vida em si mesmo. O que significa isso? Ter vida em si mesmo. Ter vida em si mesmo significa que Deus, Ele é o único que tem vida independente e vida necessária. O que significa isso? Isso significa que todas as vidas dependem da vida de Deus. Todas. Se nós deixarmos de existir, não faz diferença. Mas se a vida de Deus, se Deus deixar de existir, todas as vidas sucumbem, porque todas as vidas dependem da vida de Deus. Ele é aquele que tem vida em si mesmo, Ele é um Deus vivo. Todas as vidas precisam, dependem desse Deus, né? Sendo assim, no versículo 17, e Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Depois de Pedro ter dito o que disse, né? Depois de Pedro ter dito que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o sentido de toda a Escritura, que Jesus é o alvo, que tudo converge para Ele, agora Jesus responde a declaração que Pedro fez, né? E ele começa com uma felicitação, né? Bem-aventurado. A expressão bem-aventurado significa feliz, afortunado, abençoado, favorecido. Você foi favorecido, Senhor Jonas. Você foi favorecido, porque você disse que eu sou filho de Deus, né? Eu digo também que você é Simão Barjonas, que você é filho de Jonas. Você disse que eu sou filho de Deus, né? Eu sei quem é você também. Você é Simão Barjonas. Ou seja, Simão, filho de Jonas. A expressão bar em hebraico é filho, né? Filho de Jonas. Então, o Senhor Jesus vai dizer: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque os discípulos, eles não eram tão ignorantes assim acerca da identidade de Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês. As duas tempestades, eu vou dar uma volta, mas eu vou voltar aqui. As duas tempestades. Na primeira tempestade, Jesus estava dormindo no barco, e o mar, o vento começa a agitar, os discípulos começam a perceber que o barco ia abrir, o barco ia naufragar. Acorda Jesus, e Jesus primeiro repreende os apóstolos por causa da pouca fé deles, e depois repreende o vento do mar. E quando se faz bonança, os discípulos fazem uma pergunta depois. Os discípulos perguntam: quem é este
que até o vento e o mar obedecem. Na primeira tempestade, eles fazem uma pergunta, eles não estão entendendo muito bem ainda acerca da identidade de Jesus. Mas na segunda tempestade a coisa fica mais feia ainda. E Jesus vem andando sobre o mar. E eles pensam que Jesus é um fantasma. É um fantasma. E aí Jesus precisa se auto-identificar. Ele diz assim: não temais. Aleluia. Sou eu. Sou eu. E quando Jesus entra no barco, eles respondem aquela pergunta que eles fizeram. Isso está em Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Então eles tinham uma certa noção de quem Jesus é a partir das duas tempestades. Porém, todavia, entretanto, Jesus percebeu que a resposta de Pedro foi tão bonita, foi tão refinada, foi tão precisa, foi tão exata, foi tão cirúrgica, que ele falou: não foi por você que você falou isso aí, não. Foi meu Pai. Foi meu Pai que te revelou. Porque você não conseguiria dar uma resposta tão precisa como essa se o meu Pai não falasse para você, se o meu Pai não te revelasse. Quando eu fui estudar esse texto, eu fui ler essa passagem, foi um tapa na cara, né? Porque a gente muitas vezes quer abrir a cabeça do povo para colocar Jesus, né? Só que a nossa parte é anunciar, é pregar, é ensinar, mas se Deus não revelar Jesus para aquela pessoa, você pode pular, você pode virar pirueta, cambalhota, estrela, parece que não vai. Por quê? Porque o Pai não revelou. O Pai não revelou. Então eu comecei a prestar atenção que não é só o componente humano, não é a força, eu vou forçar, eu quero que a pessoa entre. Mas você está esquecendo do Pai. Porque o que está dizendo? O que está dizendo Mateus 11:27? Mateus 11:27, o Senhor Jesus está dizendo assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, ninguém conhece o Pai senão o Filho. É por isso que Jesus me revelou o Pai para a gente. Ninguém conhece o Pai. Nós não conhecíamos o Pai. Então Jesus veio para revelar o Pai. Só que quem que revela o Filho? É o Pai. É o Pai que revela o Filho, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, é por isso que Jesus falou aqui, não foi a carne e o sangue que te revelou. Essa expressão, a carne e o sangue, significa o ser humano, né? O ser humano em si é composto de carne e sangue. Então não foi ninguém te revelou, Pedro. Foi o Pai. Foi o Pai que te revelou quem sou eu. E quando a gente para nesse versículo 17, aproxima a lente, eu faço uma pergunta para esse versículo, e a pergunta é a seguinte: será que Deus escolheu Pedro aleatoriamente para fazer essa revelação para ele? Porque por que isso? Foi escolhe um para revelar, não escolhe outro, tal. E essa é uma pergunta instigante. Como que o Pai revelou isso para Pedro aqui? E a chave da compreensão desse versículo em foco está no texto paralelo de Lucas, porque Lucas vai dizer que antes de Jesus fazer essa pergunta, Jesus ora.
Jesus olha antes. E Lucas é um evangelista que ele foca, ele enfatiza as orações de Jesus. Lucas vai dizer que quando Jesus é batizado, ele ora, o Espírito desce. Lucas vai dizer que antes da escolha, todos os apóstolos, Jesus ora. Antes da crucificação de Jesus ora. Antes de fazer essa pergunta, Jesus ora. Ou seja, eu não tenho a mínima dúvida que Jesus intercedeu por Pedro. Jesus falou: Pai, revela quem eu sou para eles. Revela quem eu sou para Simão. Fala para eles quem eu sou, porque eu sei que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Senão o Pai. Né? Então, pastor Serafim, 5 para as 9, tem 2 versículos aqui, mas uma próxima oportunidade, né? Mas nesse final eu queria fazer uma oração para aqueles que ainda não foi revelado o Filho ainda, né? Para aqueles que querem esse encontro pessoal com Cristo, mas que é a revelação do Pai, né? Então eu convido a amada igreja a se pôr de pé, para que nós venhamos a orar, assim como Jesus fez para Pedro, né? Para que o Pai possa revelar Jesus Cristo nos corações que não foi revelado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Sua palavra foi anunciada, Senhor Jesus, mas nós sabemos que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Há pessoas aqui que ainda não foi revelado quem é o Senhor, e eu te peço, visita essas pessoas, Deus. Senhor Jesus, Pai, revela o Teu Filho a essas pessoas, Deus, porque nós sabemos que quando as pessoas elas souberem quem é o Filho, a vida delas jamais será a mesma, Senhor Jesus. Opera uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas, Pai. Jesus, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, que essas pessoas possam testemunhar quem é o Senhor, porque quando elas descobrirem quem é o Senhor, a vida delas jamais será a mesma, e elas vão falar: agora sim, tudo faz sentido. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.